Amém, queridos? Amém. Que ambiente maravilhoso, queridos. Que ambiente gostoso, que ambiente livre para o Espírito Santo operar, fluir em nosso meio. Amém, queridos? Quando nós estamos com o coração aberto, entregue para que o Espírito Santo se mova em nosso meio, ele tem liberdade para operar. Amém, queridos? Aleluia. Gera expectativa no seu coração. Aleluia. Se você veio para cá, nesse lugar, para cultuar ao Senhor, para se entregar ao Senhor, para receber da parte de Deus, você vai voltar para a sua casa melhor do que você chegou. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem coisas maravilhosas para comunicar ao nosso coração. E sabe, irmãos, às vezes a gente tende a buscar uma nova revelação, mas a verdade, queridos, é que Cristo já nos revelou. Amém? Sabe que uma das coisas que acontecia que confundia os mestres da época no tempo de Jesus é porque as palavras de Jesus eram simples, mas poderosas. Amém? Eram palavras que confundiam os sábios, mas transformavam os humildes, transformavam o povo. Amém, queridos? E sabe, às vezes nós temos que trazer à memória a palavra, essa palavra de transformação, essa palavra de vida, esse evangelho puro e simples. Amém? Amém. Tá bom? Tá muito alto? Afasta um pouquinho. Tá bom? Tá melhor assim, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos me avisando aí. E sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos e sensíveis à palavra de Deus. Amém. Amém? Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Mas sabe, irmãos, e Jesus também falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, juntando esses dois versículos, ele está falando assim: se vocês me conhecerem verdadeiramente e praticar as minhas palavras, vocês serão libertos. Amém. Amém? Então a verdadeira libertação está em conhecer a Cristo e praticar a sua palavra. Aleluia. Amém? E hoje eu queria conversar um pouquinho, nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios divinos para uma vida cristã vitoriosa. Princípios divinos. Amém? Não tem como nós termos uma vida cristã vitoriosa sem cumprirmos os princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. Deus já nos deixou a sua palavra, o manual de instrução, tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos ter uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã, uma vida triunfante. Amém? Nós fomos chamados para sermos uma igreja triunfante, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Você não foi chamado para ser um crente 007, um crente cabisbaixo, um crente qualquer. Não, queridos, você foi chamado para viver aquilo que Deus falou para você viver. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses princípios. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre a importância de conhecer a Deus e o seu caráter. O caráter de Deus. Amém? Se você não sabe quem é seu pai, qual DNA que você tem, amém? Qual é a sua verdadeira natureza, fica muitas vezes difícil para você compreender aonde que Deus quer te levar e aonde Deus pode levar você. Amém? Então, irmãos, nós precisamos conhecer a Deus, o seu caráter e a sua vontade, para que nós venhamos alinhar a nossa vida com a vontade do Criador. Amém? O Criador cria a sua criação e programa ela para que ela execute exatamente daquilo que Ele fabricou ela para fazer. É verdade, não é, irmãos? Deus nos criou e as coisas que Ele colocou em mim e em você, para que funcione muito bem, tem que ser de acordo com a vontade dEle. E quando eu conheço a vontade do Criador, irmãos, aí eu vou fluir segundo o propósito que Ele me chamou. Amém. Amém? Aleluia. Isso é bom demais. Qual que é o caráter de Deus? Como eu posso lidar com Deus se eu não sei se Ele é bom ou se Ele é ruim? Se um dia Ele me quer bem, um dia Ele quer mal. Se um dia Ele quer me curar, um dia Ele quer me botar numa doença. Eu preciso ter bem definido quem Deus é para mim. Amém. Deus é pai ou é padrasto?
Deus é Pai. Amém? Amém. Queridos, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda. O homem pode mudar, mas Deus não muda. O homem pode mentir, mas Deus não mente. O homem pode não cumprir as suas promessas, mas Deus cumpre as suas promessas. Então, quando nós estamos falando de Deus, nós temos que entender o caráter dele. Ele tem caráter, e aquilo que ele fala, ele cumpre. Amém? Qual que é a vontade de Deus? Eu vou citar alguns versículos aqui, pedir para o Gustavo também colocar lá para nós, alguns versículos. Vou correr, amém? Talvez tenha uma pausazinha, mas eu quero só citar alguns versículos para nós introduzirmos aqui e entrar nos princípios, amém, queridos? 1 João, capítulo 2, verso 17, vamos usar a NVT, amém? 1 João 2,17. Glória. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, em outra versão diz, quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Amém? O mundo passa, aleluia, e a sua concupiscência, os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 7, 21. Tudo está aí em NVT. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Quantos vão entrar no reino dos céus? Quantos aqui são celestiais aqui? Não é dizer Senhor, Senhor, não é abrir a boca para falar assim, eu sei que Deus é poderoso. Não, irmãos. Aleluia. É fazer a vontade de Deus. Amém? Romanos 12, 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Aleluia. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, aleluia, amém? Nós vamos verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, amém? Efésios 5,17. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Eita, muitas coisas poderiam ser evitadas da nossa vida, muitos problemas, se nós meditássemos nesse versículo. Olha só que poderoso, irmãos. Não ajam de forma impensada, aleluia, mas procurem entender a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Porque, irmãos, se eu alinho a minha vida com a vontade de Deus, irmãos, eu estou bem. Eu ando em novidade de vida, eu ando curado e sarado, eu ando em prosperidade, eu ando em alegria, eu ando no fruto do Espírito. Aleluia. Porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas. Esse versículo eu gosto muito de falar sobre ele, porque às vezes algumas pessoas confundem ele, né? Olha só, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha só que maravilha. Aí alguém pode dizer assim: mas eu amo a Deus, então por que tal coisa está acontecendo para mim, contra a minha vida, e como é que isso aí é para cooperar com a minha vida? Está meio estranho esse negócio, mas o versículo não para por ali, diz assim, aqueles que amam a Deus, e que são chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, ou daqueles que fazem a sua vontade. Amém? Então as coisas vão cooperar para aqueles que amam a Deus e fazem segundo a sua vontade, todas as coisas. Amém, queridos? E quando eu alinho a minha vida à vontade perfeita e agradável de Deus, irmãos, eu estou no caminho certo daquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Amém? Jeremias 29:11, para nós encerrarmos essa introdução. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Sabe, irmãos, o homem pode fazer planos, o homem pode pensar de um jeito, de outro jeito, faz planos, mas a Bíblia diz, queridos, o Senhor diz: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Não sei você, queridos, mas
estar no centro da vontade de Deus, fazer parte dos planos dele, é maravilhoso, é um bom lugar. Amém. Pensa num bom lugar para se estar, é no centro da vontade de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Diz assim: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal. Amém. Para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Amém. O futuro, em outra versão, pelo futuro que deseja. Amém? Os planos de Deus para mim e para você, a vontade de Deus para mim e para você é vontade de bem, irmãos, e não de mal. Amém. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia, amém, queridos? Amém. Então, se tiver algo contrário, um plano de bem, com algo que é bom, queridos, não vem de Deus. Aleluia, porque Deus é Pai e nós somos os seus filhos. Aleluia, amém? Amém. E Deus quer o que é bom para nós. Agora, quando Satanás vier acusar você, querer dizer que você é um derrotado, você não tem, você não pode, você não é capaz, você vai olhar para ele, chegou atrasado, Satanás, eu sou filho do rei. Aleluia, amém? Eu tenho um vitorioso habitando dentro de mim, eu sou mais um vencedor, sou curado e sarado, sou próspero, sou cheio do Espírito Santo, sou cheio da palavra, sou cheio da unção. Aleluia, amém? Está comigo? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Sabe, queridos, a importância de nós sabermos da vontade de Deus vai mudar completamente a nossa vida. Por exemplo, qual é a vontade de Deus sobre a salvação, por exemplo? Eu não posso mais agora falar assim: Deus, se for da tua vontade, salva a pessoa tal. Não, queridos, não importa o ser humano na face da terra, a vontade de Deus sempre vai ser salvar. Amém. Sempre vai ser salvar. Amém? Essa é a vontade de Deus, salvação. Agora Deus colocou para o homem o livre-arbítrio, então nem todos, eles vão precisar querer ser salvos. Aí é uma outra questão. Mas a nossa oração, alinhada com a vontade de Deus, é saber que Deus quer salvar. Amém? Talvez você olhe para alguém e fale assim: aquele ali não tem mais jeito não. Aquele ali acho que nem Satanás quer mais. Mas sabe, queridos, o desejo de Deus, a vontade de Deus é a salvação. Amém? Mas Deus ama tanto, queridos, que deu livre-arbítrio, deu poder de escolha para que as pessoas o recebam por liberdade. Amém? Por liberalidade, não por obrigação. E nós vamos ver isso em 1 Timóteo 2, 3 e 4, quando diz assim, na versão atualizada: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, repita-se comigo, todos os homens sejam salvos, e não apenas sejam salvos, olha só, a vontade de Deus é que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então Deus quer salvar e quer discipular. Então Deus salva e eu e você discipulamos. Amém. Por isso que ele fala aí, por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de toda criatura. Amém? Amém. De toda criatura. Jesus fala isso para nós, fazendo discípulos, ou seja, ensinar. A vontade perfeita de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, da sua palavra, de Jesus. Amém, queridos? Amém. Salvação. Quando você tiver aquele amigo, parente, ou sei lá, um patrão, alguma pessoa que você olha, às vezes talvez na internet, na TV, você pensa assim: essa pessoa, só Jesus na causa. A vontade de Deus é salvar ela também. Às vezes a nossa oração precisa ser direcionada assim: Senhor, alcança, promova os meios, ó Pai, envia os teus filhos, repreenda o diabo contra a vida daquela pessoa. Satanás, tira as tuas garras das mãos dessa pessoa, libera ela, para que ela possa muitas vezes ter a oportunidade de receber, ouvir a palavra. E quando ela ouve, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Amém. E aí, quando gera fé, ela se entrega. Amém? Amém. Outra coisa, irmãos, arrependimento, é vontade de Deus o arrependimento. João Batista começou o seu ministério falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também falou a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E depois Pedro também me falando a mesma pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Queridos, a Bíblia fala tanto assim: Jesus, João Batista, Pedro, a palavra vem trazendo a importância de nós nos arrependermos. É porque é importante.
importante, irmãos, é a vontade de Deus. Agora, o que é arrependimento? É uma posição de mente apenas? É um sentimento? É um sentimento de culpa, de pesar? O que é? Arrependimento é metanoia, do grego metanoia. Meta de voltar, nós de mente, voltar a mente. Então, arrependimento é uma conversão. Amém? Uma mudança de sentido, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Então, se eu estava indo numa direção, agora eu vou para outra direção. Amém. Se eu estava indo para um império de trevas, agora eu estou ao reino de Deus. Amém. Isso é arrependimento. Se eu fazia prática, se eu vivia no fruto do pecado, agora eu vivo uma vida de santidade. Aleluia. E essa consciência de arrependimento, irmãos, nos coloca num lugar de segurança. Aleluia. Amém? Arrependimento, irmãos, é importante, sabe por quê? Você não pode mais olhar para a sua vida do passado com saudade, jamais, irmãos. Você tem que olhar para a vida do passado e falar assim: oh, aleluia, graças a Deus, porque o Senhor me libertou. Amém. O Senhor me resgatou de um império de trevas. Eu era perdido, eu era pobre, cego e nu, caco da telha que raspou as feridas de Jó. Meu Deus, mas Jesus me resgatou com mão forte, me tirou de um lugar terrível. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. E quando nós temos essa consciência, irmãos, fica tudo mais fácil. Essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Depois que nós nos arrependemos, nascemos de novo, Deus deseja que nós, crentes, somos chamados para viver uma vida de fé. Irmãos, crente é doido mesmo. O crente é cidadão celestial, irmãos. O crente é embaixador do céu na terra. O crente não é. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos, forasteiros. Amém? O crente vive no Espírito, irmãos. Tem um ditado no mundo que diz que o crente que tem pessoas que vivem no mundo da lua, tem pessoas que vivem no mundo da lua. Os crentes vivem no mundo do céu, no mundo do Espírito. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora, vida de fé, irmãos, não tem como a pessoa achar que o crente vai viver uma vida natural. Não, irmãos, a nossa fé, os princípios elementares da nossa fé, a base da nossa fé é espiritual, é milagre, é a ressurreição de Jesus, irmãos. Aleluia. No terceiro dia, amém? É o nascimento virginal de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo concebeu Maria. Amém? Aleluia. É milagre, irmãos. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É três, é um. Amém? É o poder. É milagre. Aleluia. É cura câncer, cura AIDS. É liberta o drogado, irmãos. Aleluia. É salva o casamento, salva a família. É milagre, é fé. Se nós pararmos, irmãos, de entender o mundo do Espírito e como ele funciona, deixamos de ser igreja. Somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Os seus membros, os membros que vão alcançar para curar, para pregar, para falar. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Não podemos jamais. É fé mesmo, não. Nós somos meio doido. É loucura para esse mundo, irmãos. Aleluia. É loucura. Hebreus 11:6, da versão atualizada, revista atualizada, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não somente existe, né? Mas que se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Então, quando você vê alguém que está precisando de uma cura, você tem que ser o primeiro a saltar e falar assim: eu creio. Jesus curou no passado, cura no presente, vai curar no futuro. Aleluia. Por todos os lugares que Jesus andou, Ele curou a todos os tipos de enfermidades. Jesus cura, irmãos. Ele cura hoje. Ele está aqui no nosso meio, irmãos, liberado para curar. Aleluia. Aleluia. Amém. Então é vida de fé, irmãos. E fé também produz uma ação correspondente, irmãos. A fé, queridos, não tem como dizer que eu tenho fé e eu fico com aquela cara de paisagem. Não, eu sei que Deus tem fé para curar, mas eu fico não, irmãos, creia, Deus é poderoso para fazer e Ele quer fazer. Amém. Agora, se eu sei que a vontade dEle é curar, fica mais fácil alinhar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, não tenha dúvida disso. Mas quantos aqui sabem que não depende apenas da vontade de Deus?
do homem pegar junto com aquilo que Deus quer fazer. Quantas vezes você lembra daquela passagem, que foi citada nesses dias aqui, que Jesus, ele ia curar a menina, né, ia ressuscitar, mas aí tinha um monte de curioso lá, e falou, não, sai todo mundo daqui. Sabe, irmãos, o ambiente muitas vezes vai cooperar ou não para o milagre. Amém? Sabe por que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre o povo lá e línguas repartidas como de fogo e foi um reteté lá e todo mundo achava que estava tudo bêbado? Porque a Bíblia diz que eles estavam como um e uníssono, irmãos. Era eles estavam lá reunidos orando, irmãos, louvando, adorando ao Senhor, um só coração, um só pensamento, irmãos, como uma família. A igreja aí, o Espírito Santo veio e bum. E é assim que Ele quer fazer, irmãos. É assim. É conectado com as coisas do Espírito, não com as coisas naturais. É estando aqui de espírito, alma e corpo. Não apenas o corpo presente. A alma às vezes está lá no trabalho, a alma talvez está em casa. Não, é estar aqui por completo, irmãos. Aleluia. Nadando no Espírito. Aleluia. Amém? Então, quando nós nos entregamos para o Senhor, irmãos, nós agora precisamos entender que nós precisamos andar em novidade de vida. Existe uma nova realidade agora para a nossa vida, e essa é a vontade de Deus. Eu não posso, irmãos, me entregar para Jesus e ter uma vida como no passado. Eu sou novo agora, uma nova criação. Amém. Quando sabe que nova criação é diferente de uma criação remendada, né? Reformado. Você não foi reformado, irmãos. Você foi recriado. Amém. Amém? Amém? Você é uma nova criação agora. Amém. Você não foi botado um remendo em você ali, não. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Se conectou, se uniu com Cristo, agora somos um com Ele. Amém? Amém? Amém. E é tudo diferente agora, irmãos. Aleluia. Amém? E quando nós entendemos essa nova realidade, agora eu sou o corpo de Cristo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio de fé. Eu sou cheio da palavra. Eu sou cheio de cura divina. Eu sou cheio de prosperidade. Aleluia. Eu sou cheio de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você começa a entender qual que é a sua verdadeira natureza agora. O Espírito Santo habita dentro de mim. O vitorioso habita dentro de mim. Eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Amém? Amém. Aleluia. Você começa a falar e entender quem que você é agora. Aí você vai entender a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Amém. Jesus falou assim, olha, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e ainda que se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum, porque eu estou convosco. Amém. Queridos, nós como corpo de Cristo recebemos a autoridade sobre o diabo, sobre o inferno, sobre este mundo, queridos. No nome dele, nós podemos sim, queridos, exercer autoridade sobre o diabo, sobre as obras do diabo, sobre o império de trevas. E Deus nos chamou para exercer essa autoridade, irmãos. Amém. O crente não foi chamado para ter medo do diabo, para se esconder do diabo, para se esconder das obras do diabo. Você foi chamado para enfrentar o diabo, o inferno, queridos, porque você é corpo de Cristo, você é igreja. Talvez você vê o Satanás fazendo alguma coisa ali e você fique pensando assim, pois é, que coisa, né? Meu Deus, tem gente até que fica assustado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e ainda que beberem coisa mortífera não lhes fará dano. Amém. Amém? Então nós somos chamados para exercer a autoridade, irmãos. A autoridade no nome de Jesus. Amém. Você está comigo? Amém. Aleluia. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Não se esconda, queridos. Creia que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, coisas extraordinárias. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém? Amém. Então conhecer a vontade de Deus é muito importante para que nós venhamos ter uma vida cristã vitoriosa. Amém. Eu não tenho como viver uma vida cristã vitoriosa, acanhado, com medo do diabo, com medo das coisas, né? Não, queridos, Deus te chamou para viver uma vida extraordinária. Aleluia. Amém? Santificação. Deus chamou você, nos chamou para a santificação. O que é ser santo? É ser separado. Amém? Amém? Nós somos separados de um império de trevas, agora somos do reino de Deus. Amém. Santificação, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 da NVT diz assim: agora, porém,
Sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que nos chamou. Pois as Escrituras dizem: sede santos, porque eu sou santo. Sabe, irmãos, às vezes você pergunta para alguém: você é santo? A pessoa diz: não, eu não sou santo, eu sou pecador. Queridos, agora você foi separado. Santo é separado, amém, queridos? Amém. Pecador é quem vive na prática do pecado. Preste bem atenção nisso. Você está comigo? Amém. Agora você é separado. E por que a Bíblia diria para nós sermos santos se nós não pudéssemos ser santos? Jesus falou: sede santos porque eu sou santo. Sede santos. Amém. A Bíblia só falaria, né? Instruiria nós a sermos uma coisa que nós pudéssemos ser. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Então Deus nos chamou para a santificação, para a separação. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Outro versículo, Hebreus 12, 14. Olha só, na NVT também. Esforcem-se para viver em paz. Irmãos, muitas vezes não vai ser fácil. É verdade. Tem hora que não é fácil, né? Tem hora que o espírito de Pedro às vezes quer arrancar a orelha do soldado, né? Mas Jesus está ali para falar: calma. Então, mas aí diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós somos chamados, irmãos, para entender que nós somos chamados para a separação mesmo, para a santificação. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós somos separados no nosso espírito, mas a nossa alma em santificação o tempo todo, o nosso corpo também. Amém, queridos? Amém. Você está sendo abençoado? Amém. Quantos aqui sabem que é vontade de Deus que nós venhamos orar? Só que não é de qualquer jeito, irmãos. Não devemos fazer como os gentios, orando de qualquer jeito, sem entendimento, ou até mesmo às vezes orando com vã repetição. Não, irmãos, nós devemos orar como convém, orar com sabedoria, orar a palavra, orar a vontade de Deus. Amém? Amém. Você está comigo? Amém. Orar sem cessar, essa é a palavra. Como é que eu posso orar sem cessar? Orar em todo tempo, irmãos. Amém? Abra comigo lá em João 9,31. Olha só que interessante, para corroborar o que eu estava falando agora sobre santidade. Olha só, para aqueles que acham que são pecadores ainda, preste atenção, não é que não pecamos, irmãos, amém? Eventualmente pode ser um tropeço, erramos como um tropeço, não uma prática de vida, amém? Sabemos que Deus não atende Deus não ouve, Deus não responde, Deus não dá atenção a pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Você percebe a diferença? Aleluia. Então, irmãos, Deus está pronto para ouvir, mas precisamos orar segundo a sua vontade. Amém. E aí vai ser algo glorioso, maravilhoso. Aleluia. 1 João 5, 14 e 15. Para quem gosta de Bíblia, né? Gosta de Bíblia, falando. Está sendo abençoado aí? NVT? Vamos lá então. 1 João 5, 14 e 15, né? Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos. Olha só, irmãos. Amém. Quando nós vamos estar certos de que a nossa oração está sendo ouvida e vai ser respondida? Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Aí tem algumas pessoas que falam assim: mas eu oro, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me atende, parece que eu oro e nunca acontece, eu quero isso e nunca acontece. Será que essa oração está alinhada com a vontade de Deus? Porque se ela tiver, não se prepara. Aleluia. Aleluia. Se ela tiver, se prepara. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Versículo 15. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Amém. Se nós temos convicção e certeza que Ele está nos ouvindo, porque aquilo que nós estamos pedindo está alinhado com essa palavra, aí nós sabemos que Ele vai nos dar. Amém. Amém? Oh, glórias. Bênção de Deus, não é verdade, irmãos? Muito bom. Deus é bom em todo tempo, queridos. Outra coisa que é importante nós entendermos para ter uma vida cristã vitoriosa
nós estamos falando aqui alguns princípios, né? É ter uma vida de gratidão. Irmãos, a ingratidão segura o crente, segura a pessoa num limbo, né? Um limbo seria num buraco, né? Segura a pessoa num lugar em que ninguém tem prazer de ajudar. Se nem o ser humano tem prazer de ajudar alguém que é ingrato, quanto mais Deus, não é verdade? Deus, ele tem prazer em ajudar um filho, um crente, um ser humano que é grato, irmãos. Então a gratidão faz toda a diferença. Amém? 1 Tessalonicenses 5,18 NVT: sejam gratos em todas as circunstâncias. Amém. Agora olha só que interessante, talvez você fale assim: mas eu dei um tupicão ali, arranquei a unha do meu dedão, aí como é que eu vou, em vez de eu soltar alguma coisa, vou soltar ali glória a Deus, né? Não é fácil, né? Aí talvez você pense assim: e em todas as circunstâncias. Mas lembra que nós falamos aqui também sobre isso, irmãos, que quando nós estamos alinhados a nossa vida com a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E que fazem segundo a sua vontade. Amém, queridos? Amém. Então, sejam gratos em todas as circunstâncias. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Às vezes é algo que é resultado de uma plantação mal feita. Às vezes é um acaso, assim, é uma coisa que pode acontecer, que faz parte dessa vida natural. Às vezes é resultado de um erro nosso, ou de um acerto nosso. Amém? Então, todas as coisas, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora, uma coisa é certa: quando eu estou com a minha vida alicerçada na vontade de Deus, aí tudo é diferente. Amém? É confiando no Senhor de todo o coração. Amém, queridos? A gratidão, seja grato. Talvez você está orando por alguma coisa diferente, né? Tem alguém que está orando por um carro novo, talvez tenha alguém que esteja orando por uma casa nova, talvez tenha alguém que esteja orando por um emprego novo, talvez tenha alguém que esteja orando por um cônjuge, né? Um marido ou uma esposa, né? Talvez alguém esteja orando por filhos, né? Não sei o que você está orando, está pedindo, mas sabe, queridos, para que essas coisas cheguem, amém? Seja grato pelo que Deus já te deu. Amém. Amém? E aí isso vai chegar de uma forma muito mais acelerada. Amém, queridos? Amém. Agora imagina você estar pedindo, se você quer algo, está pedindo algo para Deus, mas você não está sendo grato nem pelo que Deus já deu para você. Então a gratidão é a vontade de Deus. Amém? Amém. Outra coisa, irmãos, que é importante para nós, igreja, termos uma vida cristã vitoriosa, é a comunhão, a união. Amém? Nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Amém? Nós somos a família da fé. E sabe, irmãos, a família da fé, ela, como uma família natural, às vezes, né? Eu tenho 3 filhos, os meus filhos, às vezes é uma bênção, né? Às vezes eles estão se beijando, se abraçando, e às vezes eles estão se pegando, às vezes eles estão correndo um atrás do outro, e às vezes estão contrariando, se provocando e tal, mas se amam. Oram pelo outro, se abraçam, se beijam, defendem, vai falar mal, vai querer fazer mal para um deles lá na frente deles vão. E sabe, irmãos, às vezes na nossa família da fé, pode acontecer de forma semelhante. Às vezes pode acontecer uma contrariedade, alguma situação ou outra, mas nós nunca podemos esquecer que somos a família da fé. Amém. Amém? Amém. Somos a família da fé. E precisamos viver dessa forma, em comunhão. Amém? Salmo 133:1 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Agora um versículo muito importante que é interessante sobre união também é 1 Coríntios 1:10. Um versículo poderoso, né? Na NVT diz assim, irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Amém, queridos? Olha só que poderoso isso. Aleluia. Nós fomos chamados para comunhão, para unidade, aleluia, para confraternização. Amém? Está sendo abençoado? Amém. Princípios para se ter uma vida cristã vitoriosa. Eu não tenho como ter uma vida cristã vitoriosa não andando em gratidão, né? Não conhecendo a vontade de Deus, não andando em comunhão,
não sabendo como orar, como pedir, como convém, né? Não tem problema, irmãos. Aleluia, você está bem? Amém. Sabe, irmãos, outra coisa também que é importante nós praticarmos para ter uma vida cristã vitoriosa é praticar o bem. O cristão foi chamado para praticar o bem, ainda que o mundo não saiba muitas vezes o que é isso. Você já viu aquela atitude que o crente toma que confunde, dá um curto-circuito na cabeça do incrédulo? É quando ele está esperando uma coisa e o crente vai lá e faz outra coisa. Ele está esperando o ódio, o crente vai lá e ama. Ele está esperando a raiva e o crente vai lá e perdoa. Ele está esperando a contrariedade, o crente vai lá e quebra as pernas, irmãos. Isso aí nós somos chamados para isso. Isso aí muitas vezes vai ter um efeito tão poderoso, irmãos, e tão transformador, que muitas vezes vai ganhar uma alma. Amém? Prática do bem. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 e 16, na revista atualizada. Olha só: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Amém, queridos? Amém. Vai ter pessoas que vão olhar para você, para a atitude que você tomou, contrária, deu um curto-circuito ali, e vai falar assim: olha, essa pessoa aí, esse homem aí, essa mulher aí é diferente mesmo. Eu quero esse Jesus que ela tem, eu quero esse Jesus que ele tem. Amém, queridos? A prática do bem. Quantos sabem, irmãos, que é vontade de Deus que nós venhamos viver em cura divina? Amém? É vontade de Deus que nós venhamos viver em cura divina, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Primeira, vamos lá, Salmos, coloca lá para nós, Salmo 103, verso 3 ao 6, na NVT. Pode ser isso. Hoje eu peguei a NVT, né? Você pega a versão atualizada, hoje eu peguei a NVT. Vamos lá. Pastor, glória a Deus. Cura. Olha o que a Bíblia diz sobre cura, irmãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Existe pecado, existem doenças que são consequências do pecado, e existem doenças que são consequências de uma natureza caída. Amém? Está comigo? Mas uma coisa é certa: a origem da doença nunca vai ser Deus. Amém. Amém? Isso nós temos que ter muito claro na nossa mente, que não é a vontade de Deus a doença. Agora Deus é glorificado na cura da doença. Amém? Então quando você vê a doença, saiba que não é vontade de Deus. Agora a doença daquela cura, sim. Eu troquei? A cura daquela doença. Amém. Ô Jesus. Amém, queridos? Então olha só, Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Está escrito isso aí? Aleluia. Isso mesmo. Ele perdoa, irmãos. Ele perdoa todos os seus pecados quando confessados e arrependidos. Amém? Ele é poderoso para perdoar. Sabe, irmãos, aproveitando aqui, às vezes eu vejo assim no culto de ceia, crentes que porventura uma situação ou outra cometeu algum erro, pecou na semana, e ele se impede de participar da ceia porque ele não se acha digno de participar da ceia. Queridos, você precisa pedir perdão de todo o coração, com o coração arrependido, e ter convicção, conhecimento da vontade de Deus, e saber que Ele perdoa os teus pecados. Amém? E cura todas, não é algumas, irmãos, é todas as suas doenças, todas as minhas doenças. Ele é poderoso para fazer e Ele quer fazer. Amém? Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Olha só, Mateus 4:23 na NVT. Olha o que Jesus, irmãos, Hebreus 1:3 diz que Jesus ele era a exata expressão de Deus na terra. Amém? Hebreus 1:3 diz que ele era a exata expressão de Deus na terra. Ou seja, quer conhecer Deus? Olha para a vida de Jesus na terra. Então, ou seja, se eu quero conhecer a vontade de Deus, colocou ali?
Hebreus, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata Aleluia. o que Deus é. Aleluia. Amém. Como eu conheço Deus? Olhe para Jesus. Amém. Como eu posso saber sobre a vontade de Deus, sobre cura? O que Jesus fez quando ele estava na terra? Amém? Olha só, a exata expressão de Deus, que é com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso do céu. Amém? Agora olha só, Mateus 4:23 na NVT. Jesus viajou, e alguma outra versão diz andou por todas as regiões, né? Jesus viajou por toda a região da Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de algumas doenças, de todo tipo de doenças, irmãos. Jesus andava por todo lugar, não tinha pessoa que se chegasse em Jesus ou ele era curado, ele era ressuscitado. Amém. Amém? E agora eu e você somos o corpo de Cristo. Amém? Amém. Eu e você somos o corpo de Cristo, agora nós somos a extensão de Cristo aqui. Aleluia. Jesus quer curar através da minha vida, da sua vida, e essa é a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Desse jeito. Deus é bom. Aleluia. Em todo tempo. O tempo todo Deus é bom. Como já dizia alguém, vamos molhar as palavras um pouquinho. Aleluia. Irmãos, tudo que nós estamos falando aqui sobre alguns princípios muda tudo, irmãos. Quando nós temos entendimento de qual que é a vontade de Deus e o que a Bíblia diz a respeito de como eu preciso viver nessa terra. Porque se a própria Bíblia já diz, o profeta Oséias já falou também, Jesus citou também, não, meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tem muitos erros, muitos problemas na nossa vida que acontecem às vezes por falta de conhecimento, por falta de prática da palavra de Deus. Se nós conhecermos a palavra e praticarmos elas, vamos deixar de cair em um monte de erro, de armadilha, não é verdade? Agora, irmãos, para nós finalizarmos aqui, qual é a vontade de Deus, um princípio de vontade de Deus para nós termos uma vida cristã vitoriosa a respeito de prosperidade? Amém? Quantos foram chamados para ser próspero aí? Não, você não foi chamado para ser o cabo da telha que raspou as feridas de Jó. Você não foi, irmãos, você foi chamado para viver em novidade de vida, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de alegria, cheio de provisão, cheio de suprimento, irmãos, amém? O El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, habita dentro de você, amém. Aleluia, o Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, amém? Amém? Não confunda a humildade com simplicidade. Pode alguém ser humilde e não ser simples, pode ser alguém ser humilde, né, ter humildade, só que ter muito dinheiro, ser uma pessoa que visivelmente a pessoa pensa assim, isso aí deve ser um arrogante. Não, mas é uma pessoa humilde, ele tem dinheiro, mas é uma pessoa humilde. E ao contrário também acontece, sabia? Existe um espírito de miséria na pessoa que ela não tem nada, só que ela é soberba, ela é arrogante. Sabe, irmãos, então a bênção de Deus, a verdadeira prosperidade não está relacionada necessariamente ao que você possui, amém? Mas um espírito, um caráter transformado, irmãos. Um espírito humilde, aleluia, uma vida transformada pela palavra. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 na NVT, vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só, irmãos, também é bom receber de Deus riqueza. É bom, né? Tem gente que acha que não, né? Que a gente foi chamado para andar com um chinelinho de dedo, aquele com um preguinho embaixo. Eu já andei assim, irmão, não, graças a Deus não mais, né? Mas já andei com um preguinho, tinha, né? Existem fases, né? Mas Deus não foi chamado para você viver no deserto. O deserto é um lugar de passagem, irmãos. Deserto não é morada, o lugar é passagem. Amém? Estou no deserto. Toda vez que você fala para o irmão, estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto. Ô irmão, está morando no deserto? Sai daí, amém? Então, irmãos, vontade de Deus nos abençoar. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, amém? Isso é verdadeiro. Eu estou falando aqui de verdadeira prosperidade, amém? Né? Não é dos exageros, das falas do erro, né? A verdadeira prosperidade.
para aproveitar, alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida, são sem dúvida presentes de Deus. Prosperidade, riqueza, saúde é presente de Deus. Amém? O dinheiro de Deus no bolso do crente verdadeiro, transformado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é bênção de Deus também. Amém? Agora o dinheiro na mão do ímpio vai patrocinar o império das trevas. Agora tem que usar de sabedoria, né, irmãos? Amém? Agora, quando a gente tem consciência dessas coisas, nós temos uma vida muito mais maravilhosa em Deus. Agora Provérbios 8:21 na NVT também. Vamos ver o que diz lá sobre isso. Aleluia. Os que me amam, quantos amam o Senhor aí? Amém. Recebem riquezas. Aleluia. Como herança. Sim, encherei seus tesouros. Aleluia. Quantos amam o Senhor aí? Amém. Aleluia.